Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula de interpretação e produção de texto. Nessa aula de hoje, a gente irá discutir sobre produções de textos acadêmicos. Dentro dessa produção de textos acadêmicos, gente, que eu estou trazendo nessa aula aqui para vocês, foi devido, esse grande acúmulo de pessoas que estão com dificuldade, certo, de produzir textos. Então, assim, como foi notado, essa dificuldade, e aí nessas aulas eu vou tentar ajudar, entendeu? Na escrita, no desenvolvimento de cada projeto, porque aí vocês conhecendo, sobre esses textos acadêmicos, irá ser melhor, para vocês desenvolverem, concorda? Gente, existe um tipo de texto que pode ser chamado de texto científico, como também pode ser chamado de texto acadêmico. E aí quando vocês escutam assim, eu produzi um texto científico, eu produzi um texto acadêmico, isso tudo quer dizer a um só tipo de texto. É um texto que está inserido, nesse meio acadêmico, e aí ele é considerado científico, porque a gente vai estar tratando sobre especulações, que mais na frente a gente vai ver sobre isso. Esse tipo de texto, gente, é um complexo de trabalho dissertativo e também narrativo. E eles têm características próprias de concepções, criação e apresentação, na verdade. Como, por exemplo, esses textos, gente, eles são criados, para ter uma concepção melhor de alguma tese, de algo novo que você quer discutir, sobre um tema novo que você quer discutir. E aí você cria e daí você apresenta, certo? Todos esses tipos de texto, seja ele científico, ou acadêmico, tem uma pretensão nisso, que no caso é a apresentação. Precisa apresentar para quê? É para mim ter uma nota de um trabalho, e dentro dessa nota eu tenho que ter uma relevância social com esse texto acadêmico. Bons textos científicos acrescentam conhecimento mesmo quando levanta as novas dúvidas. E eu costumo dizer, gente, que um texto científico, ele acrescenta muito conhecimento, quando ele levanta novas dúvidas. Por que, Aleph? Porque quando já existem outras dúvidas, na qual já foram questionadas, na qual já foram trabalhadas e discutidas, isso para mim não é novo. Então o texto ele só se torna inovador quando ele gera novas discussões e levanta novas dúvidas. Aleph, então tu quer dizer que quando eu vou trabalhar um texto científico, eu vou criar novas dúvidas? Vou, porque justamente o texto científico ele é feito para isso, para me ter tese, para me ter conhecimento, para me ter discernimento, certo? E, gente, ele fala aqui que permite os leitores, que encontrem a realidade e humanidade em palavras que foram completamente estruturadas para apresentar e discutir um enfoque específico de um tema, como eu acabei de falar, não é mesmo? Não permite a gente a ter um encontro com a nossa realidade, um choque com a nossa realidade. Tipo assim, eu vou discernir sobre farmácia, estratégia boa ou ruim diante da sociedade. Por exemplo, no meio que a gente vê que dentro da sociedade existe uma farmácia em cada esquina. Então, qual a estratégia que eu devo usar para me ser melhor do que a minha concorrente da outra esquina? Por que eu devo fazer isso e não isso que a minha concorrente fez? Certo? Então, tudo isso, envolve a gente, leitor, a estar sempre com esse choque entre a realidade e a nossa psicografia humana, certo? E aí, gente, antes de começar a escrever um texto acadêmico, a gente tem que considerar 3 pontos: problema, tema e abordagem. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, a minha pergunta problema. O que é que eu quero resolver? Digamos que o meu problema é entender sobre marketing pessoal, de cada empresa. E aí, gente, eu tendo um problema, específico feito, eu vou para a minha criação do tema. O tema só vem após o meu problema estar pronto. A minha pergunta problema, o que é que eu vou abordar, o que é que eu vou discernir dentro desse meu texto acadêmico, certo? Depois do tema ok? Vamos lá para a abordagem. E aí a abordagem eu vou trabalhar com introdução, com referencial teórico, certo? E tudo isso que vai fazer a minha abordagem
para me apresentar para vocês o que é que eu estou discutindo na minha problemática, certo? Tenha claro para si o tipo de texto que vai escrever, o público que ele vai se destinar, né? Porque nem todos os textos eles se encaixam perfeitamente em uma determinada categoria e é necessário pensar muito nos limites e na abrangência aos gêneros e públicos pretendidos, né, ao começar esse planejamento. O que é isso? É fazer aquele funil, aquela espécie de funil. Eu vou ter aqui várias ideias, várias coisas que eu vou abordar dentro desse meu tema, e aí eu vou trabalhar com funilamento. Vou pegando a minha ideia está muito abrangente, e aí, por exemplo, eu vou trabalhar sobre as farmácias. Sabemos que farmácia existe no Brasil e no mundo, né? E aí, meu funil está aqui. E aí eu vou trabalhar com as farmácias da região de Quixadá. E aí o meu funil já vem para cá, minha abordagem já vem para cá. Eu vou ter uma determinada categoria na qual eu vou usar e na qual eu vou me destinar. Por que eu devo ter essa categoria? Por que essa categoria é importante? Porque se eu estiver pesquisando sobre trabalhos acadêmicos, na qual eu quero algo sobre o Rio Grande do Sul, e aí eu estou falando aqui sobre algo de Quixadá, não vai ser atrativo para mim. Eu quero algo do Rio Grande do Sul e não algo de Quixadá. E aí, gente, eu venho para os principais formatos de textos científicos, certo? Primeiro eu venho trazendo aqui para vocês um pouquinho sobre a tese. O que é uma tese? Vocês já escutaram falar isso? Eu estou fazendo uma tese. Tese, gente, é muito usado para pós-doutorado. E aí essa tese ela deve ser elaborada com base em uma pesquisa original. Eu tenho uma pesquisa original e aí eu trabalho uma tese em cima dessa pesquisa, certo? É um trabalho científico que apresenta resultado de investigação complexa e aprofundamento sobre temas mais ou menos amplos. Gente, a tese ela tem que possuir cerca de 200 páginas, certo? Então é isso. A tese é como se fosse um afunilamento de um estudo científico, de um trabalho científico, na qual era amplo e eu consigo afunilar com uma tese para me passar para um doutorado. Entendido sobre tese, gente? E aí eu venho falando um pouquinho sobre dissertação. Vou dissertar, eu vou falar sobre algo. E a dissertação ele é um trabalho acadêmico que apresenta resultado de investigação. Tese e dissertação, ele possui um ato de investigação, não é mesmo? Isso mesmo, gente. Todos os meios acadêmicos, trabalhos acadêmicos, a pretensão é uma investigação. Eu vou procurar responder por inteiro a minha tese, ou a minha dissertação, ou a minha monografia, ou o meu trabalho acadêmico? Não, gente. Nosso trabalho, quando estamos no âmbito acadêmico, serve para quê? Para mim ter uma ideia nova, para mim te deixar mais curioso a pesquisar. Não esqueçam que quando vocês entraram na faculdade, vocês se tornaram pesquisadores. Eu sempre disse isso em sala de aula. A partir de hoje, vocês são pesquisadores. E é isso que a dissertação trabalha, né? É um trabalho acadêmico que é uma investigação menos complexa, né, que a tese, e aprofunda um tema específico e mais delimitado, ou seja, é mais suave. Com 100 páginas eu consigo fazer uma dissertação. É eu falar sobre um determinado tema. Ok, sobre dissertação? Vamos lá. E aí, gente, venho falando sobre monografia e a comunicação. Monografia, gente, é o que vocês têm que fazer, né, que vocês vão fazer quando terminar os 4 anos de curso, para vocês concluir a graduação. O que é uma monografia? É um trabalho acadêmico ou científico, né, como foi falado no início do vídeo, que tem resultado de investigação pouco complexa, né, sobre um tema único. Ou seja, eu vou escolher esse tema, eu vou ter a delimitação desse tema, vou trabalhar com essa espécie de afunilamento, né? E aí eu consigo fazer essa monografia com 60 páginas. Tu já viu monografia com menos que isso? Já, certo? Existe. Só que aí, gente, esses 60 páginas que eu trago aqui para vocês, é se vocês forem publicar o trabalho acadêmico de vocês. O que é isso de publicação? Estou chegando aqui agora,
tô no primeiro semestre, não sei o que é isso. Tu vai falar mais sobre isso depois. Gente, isso aqui vocês vão escutar, que vocês vão sentir nojo na faculdade inteira. Todos nós, quando se formamos, a gente precisa ter trabalhos publicados, monografias relevantes. Onde publica isso, gente? Existe uma espécie de plataforma, né, no Google, na qual eu envio, é passado por uma seleção, é passado por um afunilamento lá, né, de doutores que estudam a nossa tese que foi desenvolvido, vê se tem uma certa relevância. Se tiver, virou um trabalho acadêmico. Outras pessoas podem pesquisar o seu trabalho acadêmico. É legal? É. Vai para o currículo? Vai. Tá? Currículo acadêmico especialmente. Se você quer trabalhar como professor, você tem que ter no mínimo 5 trabalhos publicados por semestre. Bom? E aí a gente veio falando sobre a comunicação. A comunicação também é um trabalho acadêmico curto, né? Que apresenta uma pesquisa em andamento. Algumas são feitas sob assistente de orientador acadêmico. O que é essa comunicação? São os trabalhos acadêmicos que vocês fazem que tem uma orientação. Por exemplo, a gente vai ter uma feira acadêmica falando sobre alguma coisa, algum determinado assunto da região. A gente vai desenvolver feiras acadêmicas ainda. Calma, que tu tá só no início do semestre. E aí essas feiras acadêmicas, né, ela tem um intuito de você apresentar uma tese, né, algo que você está fazendo. Tese é um tipo de trabalho acadêmico ou trabalho científico. Você vai apresentar a sua comunicação. É algo que você criou dentro daquele objeto que está sendo estudado, né, na feira. As chamadas feiras de ciência no ensino médio. E na faculdade também existe. E aí, né, tem toda aquela assistência do seu orientador, onde diz, não, tira isso, bota isso é legal, isso não é legal, faz dessa forma, vamos ver essas regras aqui da ABNT, certo? E aí, bem aqui diz isso aqui, ó, né, submetidas a comissões, conselhos que decidem sobre a aceitação no evento. Basicamente, é o que eu acabei de falar para vocês. Artigos científicos, vou pedir muito mesmo. É um trabalho acadêmico que apresenta o resultado de investigação sobre um tema único, delimitado, né? E aí é muito parecido com a monografia, só que tem uma diferença. Dá para fazer em 40 páginas, ele é um texto contido, certo? E aí você pode apresentar, né, elaborado com uma pesquisa original, apresentar um resultado de estudo experimental ou bibliográfico. O que é um artigo científico? É um trabalho, né, que você vai fazer, e aí você vai ver se ele é experimental. O que é um trabalho experimental? Quando eu caio em campo, quando eu vou lá e pesquiso, eu vou trabalhar sobre as farmácias, pois eu vou lá dentro do campo, vou aplicar uma pesquisa dentro das farmácias, e dentro, né, dessas pesquisas que eu vou quantificar, e eu vou ver se ela vai ser quantitativa ou qualitativa. Eu vou quantificar o meu trabalho científico, ele vai ser em números, ou o meu trabalho vai ser qualitativo, eu vou falar sobre as qualidades, sobre os atributos, né? Ou ele pode ser bibliográfico. O que é um trabalho bibliográfico? É quando, gente, eu não caio em campo e aí eu vou fazer só com autores, pesquisa de autores. É aceito? É aceito. Por quê? Porque eu tenho que pegar bibliografias renomadas. Eu tiro uma nota boa se eu pesquisar, se eu fazer um artigo científico bibliográfico, tira se você trabalhar com bibliografias atuais, certo? Que é atuais, de 2010 para cá, né? Tira aí uma década, porque a gente tem, a todo santo dia, existe vários pesquisadores, vários filósofos criando novas teorias, né? Trabalhando sobre aquele determinado tipo de assunto. Pode ter certeza que hoje em dia já existem vários trabalhos científicos por aí, artigos científicos, falando sobre o Covid, por exemplo. Existe, gente, já tem. Então, assim, esse meio de pesquisa que vocês estão entrando, que é a faculdade, é assim, é no piscar de olho. Hoje eu posso estar falando sobre um determinado tema e amanhã esse tema já não é mais relevante, já existe outra situação.
certo? Pronto, gente, é basicamente sobre isso um artigo científico. Também é submetido por comissões, certo? E aí, gente, eles podem ser também passados por conselhos editoriais, né? E periódicos, ou seja, a cada semana você pode melhorar, certo? Esse trabalho acadêmico. E aí, gente, eu também venho falando sobre o relatório. O que é um relatório? Ele é um texto acadêmico que apresenta o estado de pesquisa ou trabalhos de outra natureza. Ele é submetido também a comissões e conselhos de órgãos competentes ou de evento. Relatório, gente, é muito pedido dentro do seu setor aí administrativo, se você trabalha no setor administrativo, como por exemplo, se você trabalha com vendas, me dá aí um relatório de vendas, o gerente sempre pede, né? Me dá um relatório de estoque, né? E ele também é um texto acadêmico, né? E aí pode ser de outra natureza, né? Pode ser uma pesquisa ou trabalho de outra natureza, como a outra natureza que eu estou falando aqui, a natureza trabalhista, né? Que pode ser usada dessa forma. Resenha sobre o nosso fórum que acabou de passar, que eu vou tirar já. Então, se você não terminou de fazer, cuida para ir fazer, porque vai já entrar um novo fórum, certo? E a resenha é basicamente aquilo que eu passei lá. Então, eu vou passar esses slides sobre resenha, porque você já sabe melhor do que eu. Primeiro, vocês têm que pensar a respeito, né, dos cortes que poderão ser feitos no nosso tema. O nosso tema ele não pode ser abrangente. Quanto menor o tema, é melhor para o meu trabalho acadêmico. Por que, Alf, que é melhor? Porque aí quando eu pesquisar, né, por exemplo, eu vou pesquisar sobre mercado. E aí eu boto mercado, 2 pontos, isso. Vai ser melhor, né, para esse afunilamento de dados quando for pesquisar sobre o seu tema. Tudo bem? Decida o seu tema, comece a fazer cortes e assim limitar o foco no seu trabalho. Vocês, quando começar a produzir, vocês vão ver que vai ser uma guerra. Por quê? Eu estou com 1001 pensamentos, meu trabalho vai ser topíssimo. E muitas vezes acaba nem sendo o que você achava que ia fazer. Realmente, um trabalho acadêmico ele é dessa forma. Por quê? Porque existe o corte e existe também as limitações. Eu já fiz, por exemplo, uma pesquisa dentro da maternidade, na qual eu tinha que fazer essa pesquisa, só que eu não tive dados, né? Eu fui limitado na minha pesquisa. Então eu tinha a teoria, mas eu não tive acesso aos arquivos que eu queria ter acesso. Fui limitado? Fui limitado. Então existe esse tipo de trabalho também. O nosso trabalho ele tem que ter relevância na hora da produção, certo? Ele tem que ter uma relevância, ele tem que ser fundamentado. As minhas abordagens ela tem que ser fundamentadas. E aí, gente, se eu trabalhar autores antigos, né, e quando eu tenho uma monografia atualizada, né, eu vou estar levando o meu projeto, o meu artigo, o meu texto acadêmico ao fracasso. Mas, eu estou pesquisando aqui sobre marketing. E aí existe Fayol, existe quem mais, gente? Bora lá, pensa aqui junto comigo. Fayol, Taylor, mais o que? Kotler, Armstrong, todos esses, né? Eles são o pai do marketing. Eles criaram teoria, eles são tão fodas, com licença da palavra, que aí eles criaram uma teoria que se aplica até hoje. Então eles são considerados pais do marketing. E é por isso que quando eu passei naquele dia, né, aquele texto para vocês, e vocês encontraram muito Kotler, Armstrong, isso, aquilo, outro, e vários autores, né, conhecidos, e eu peguei e comecei a falar com vocês, gente, esse aqui é o pai do marketing, ele fala muito bem sobre isso, fala muito bem sobre aquilo. Dentro de administração de relacionamento com o cliente, vocês vão ouvir muito falar sobre esse cara. Interpretação e produção de texto, vocês também estão escutando falar, tá bom? E é isso, é procurar autores relevantes e renomados para a minha pesquisa fluir, né? Ter uma relevância. A minha problemática, ela tem que ser atual, beleza? Gente, existem algumas questões, né, que devem ser pensadas enquanto o seu assunto ele for delimitado. Que questionamentos são esses, Alf? Ele será baseado em experiências sociais ou profissionais da vida do autor? Por que ele é baseado em experiências sociais e profissionais? Porque isso vai ser legal de se trabalhar. Ele será escrito impessoalmente
ou como relato de experiência do autor. Como, por exemplo, a minha pesquisa, eu posso falar que eu fiz uma pesquisa com fulano de tal? Não, gente. Tem que tratar tudo com a impessoalidade, certo? Eu tenho que ter só que quantificar esses dados. Qual a relevância do tema para o autor e para os leitores? Quem é esses autores? É autores de livro? Não. O autor é aonde você está trabalhando seu campo de pesquisa. Se meu campo de pesquisa é sobre as farmácias, eu tenho que dizer por que o meu trabalho é importante. Eu tenho que trazer uma ajuda para ele. Eu tenho que trazer uma incógnita. Então eu tenho que trazer essa relevância, né, para eles, enquanto envolvidos da pesquisa. É a mesma forma quando eu falei lá em administração do relacionamento com o cliente, quando você vai fazer uma pesquisa de satisfação com o seu cliente, você tem que falar para ele o que é que vai melhorar, o que é legal, o que é que não é. Dentro do trabalho acadêmico, você também tem que trabalhar com isso. Quanto tempo e quais os custos de produção da pesquisa e do texto? Tu tem que quantificar isso. Se vai gerar, se tu vai viajar para outro lugar, se tu vai viajar para outro país, é legal que tu coloque no teu trabalho o quanto custou, certo? Quem vai financiar o desenvolvimento da pesquisa? Ou seja, se tu vai gastar, se tu não tem dinheiro, quem é que vai financiar? A faculdade vai pagar intercâmbio? Quem pagou para você fazer essa pesquisa? Foi, por exemplo, um dono de uma empresa que estava com dúvida e você, enquanto pesquisador, ajudou e ele pagou os custos, beleza? E aí, gente, o nosso texto acadêmico, ele tem que levantar hipóteses, né? Problemas derivados. Uma hipótese, né, bem elaborada, desperta o interesse do leitor e as conclusões serão o desfecho do texto. Ou seja, a gente vai tirar a conclusão de cima do teu texto. Vai ser legal, entendeu? Eu vou ler o teu texto, né, com aquela aptidão de desenvolver, de ler, de trabalhar, de querer saber mais sobre o Covid, se você estiver trabalhando sobre o Covid, certo? As hipóteses não podem ser óbvias e elas devem ser instigantes. Isso daqui é o que é mais relevante no seu trabalho. Trabalhe, né, em cima disso, faça com que o seu leitor instigue, sinta vontade de ler aquilo, certo? Pense sobre as especulações do leitor em relação à hipótese. Quando a gente fala aqui sobre trabalho acadêmico, né, existe as hipóteses. O que são as hipóteses? Hipóteses são os seus objetivos. Existem os objetivos específicos e o objetivo geral do meu trabalho científico, do meu trabalho acadêmico. O que é que eu vou ter como objetivo geral? É o amplo da pesquisa. E aí vocês vão ver, né, esses tipos, objetivo, como fazer uma introdução, como fazer um referencial, dentro da disciplina de metodologia do trabalho científico. E aí eu estou fazendo apenas uma introdução dentro de que vocês ainda vão ver nessa disciplina, certo? Como eu senti que vocês estão com muita dúvida em desenvolver um trabalho acadêmico, então eu resolvi trazer essa introdução, certo? Esse desenvolvimento para vocês entenderem melhor. E aí, voltando a falar sobre esses objetivos. Esses objetivos são as minhas hipóteses, ou seja, os específicos são as hipóteses, né? Que elas não podem ser óbvias, ou seja, eu não posso trabalhar com tá aqui, é isso. Não, ela tem que ser instigante. Meu objetivo geral, o objetivo geral, ele tem que estar em torno dos meus objetivos específicos. Os meus objetivos específicos, eles vão responder o meu objetivo geral. Entenderam a jogada aí, dentro dos objetivos? Pronto, gente. E aí, o que eu vi que vocês têm mais deficiência de trabalhar, né? Como iniciar um texto, né? Inicie sempre, gente, com coisas que induzam o leitor a instigar, né, a leitura. Não comece tipo assim, porque, como. Não inicie os textos dessa forma, né? Comece, por exemplo, considerando tal. Isso é legal, porque vai surgir no leitor, né, uma espécie de conotação investigativa. Eu vou despertar o meu leitor
a querer fechar o meu trabalho, a querer ler o meu trabalho, certo? Considere fazer um esboço. Criar um esboço pode ser um bom jeito de mapear as minhas ideias. Aleph, é muito complicado para mim porque o meu tempo de produzir e interpretar um texto dentro de sala de aula é curto. Eu já falei isso para vocês, nosso tempo de aula é curto. E aí eu vou começar a passar trabalhos para vocês desenvolverem em casa, certo? Que aí vocês vão ter mais um tempo para ser desenvolvido. Dentro desses fóruns, gente, eu vou estar trabalhando em cima dessas dificuldades de vocês. Eu escutei o pessoal falando que quando eu boto um trabalho, realmente é um trabalho. Gente, vocês estão numa faculdade, vocês não estão mais no ensino fundamental não. Vamos mexer aí as cadeiras, vamos começar a produzir, vamos querer se estimular, vamos estar perto de pessoas que nos motivam. A minha aula só está sendo motivacional, né? Porque produzir e interpretar um texto é desmotivante se você não tiver uma motivação. Aleph, fulano me chamou de feia, aí eu estou desmotivado, isso, aquilo, outro. Gente, existem milhares de pessoas que estão aqui para derrubar a gente, para falar mal da gente. Então, se apoiem em pessoas que têm positividade, que vai me levar a melhorar. Bloqueie essas pessoas negativas, certo? Gente, infelizmente, dentro da nossa sala de aula existem muitas pessoas negativas que vêm no meu privado falar: Aleph, eu não estou bem, eu não estou conseguindo produzir isso, aquilo, outro. Me fale quais os pontos que vocês não estão conseguindo produzir, por que vocês não estão conseguindo produzir, o que é que está deixando vocês preocupados. Aleph, é o Covid, isso, aquilo, outro, vai matar todo mundo. A vida de vocês só vão parar se vocês pegarem, gente, ao vírus. Não vamos pensar que vamos morrer sem realmente ter pegado o vírus. Então fique em casa, vamos ter as medidas preventivas aí, né, sancionadas pelo Ministério da Saúde, que vai ficar tudo ok, certo? Se você entrou numa faculdade, vamos começar a produzir, vamos começar a gerenciar o tempo de vocês. Próxima aula eu vou trazer uma aula sobre gerência do tempo para vocês gerenciarem. Gente, eu espero que essas aulas elas não estão entrando aqui e saindo aqui, que vocês precisam acordar. E esse choque de realidade tem que ser dado pelos professores universitários, porque vocês vieram de uma realidade que é o ensino médio, e muitos aqui vieram também de uma realidade que fez o ensino médio há muito tempo. E aí, gente, estão desacordados. E eu tenho uma coisa para colocar na mente de vocês. Enquanto vocês estão parados com negatividade, existem pessoas que estão lá em cima produzindo e passando de vocês e podem ser o concorrente de vocês para uma vaga então sonhada que vocês queriam. E aí, Aleph, eu fiz várias entrevistas de emprego e não passei nenhuma. Melhorem o currículo de vocês, melhorem a dicção de vocês. É dentro dessas aulas aqui, é dentro da participação, é dentro de eu vou deixar o medo de lado, eu vou começar a produzir, eu vou começar a falar com o professor, eu vou começar a chamar lá meu coleguinha: ei, vem aqui na live que está tendo aqui no YouTube agora do professor, vamos estudar aqui. É dentro disso daqui que vocês vão melhorar. Aleph, então quer dizer que tu nunca teve isso? Tu passou por isso e tu sempre teve, tu sempre falou bem, tu sempre desenvolveu, tu é o fodão. Não, gente, não estou dizendo isso. Não me entendam mal. Eu estou trabalhando juntamente com vocês também a minha voz, o meu dicionário linguístico, como eu falei para vocês. Não estou dizendo aqui que eu sou fodão, que eu tenho tudo não, certo? Não tente seguir precisamente o seu esboço, porque senão você vai se decepcionar. Porque se você criar, um esboço de tudo aquilo que você tem que fazer, você não vai conseguir cumprir. Não vai. Não vai, porque de todos os trabalhos acadêmicos que eu já fiz, nenhum eu consegui seguir detalhadamente o meu esboço. Carregue um caderno consigo para anotar algo que venha à tona em sua mente. Se você vai produzir um texto acadêmico, gente, vem ideias. É assim, não tem o id e o ed, aquele que fala mal e aquele que fala bem? Pois é, o id, ele sempre, fala coisas boas aqui pra gente. Então, anota logo, senão tu vai esquecer. E falando nisso também, gente, desse posicionamento, eu trago pra vocês também quando vocês tiverem alguma ideia, alguma crítica. Ai, fulano me criticou aqui, agora eu vou chorar, porque não era pra eu ter me criticado, eu sou muito bom, ele não viu isso. Anota a crítica.
tenta trabalhar em cima da crítica, tenta melhorar em cima da crítica. Porque que eu sempre estou perguntando aqui a vocês, gente, a aula tá legal? Não tiver legal, minha amiga, fala pra mim que eu vou tentar melhorar. O que foi que tu não gostou? Tu gagueja muito? Infelizmente esse ponto aqui não dá pra melhorar não. Eu gaguejo 24 horas. Isso é de família. Vocês ainda precisam conhecer a minha tia, que é pior do que eu, bem pior. Quando ela vai esculhambar um aluno dela, e também é professora, quando ela vai esculhambar um aluno dela, ela vai chamar de Satanás, ela vai falar Satanás até sair. Então eu tô melhor do que ela ainda, né? Lembre-se de que a escrita nunca é um processo perfeito. Nunca vocês vão escrever perfeitamente. E aí, esse ponto eu trouxe exatamente para aqueles alunos que estavam me falando. Eu tô medo de botar lá no fórum e não saber se é aquilo que tu tá pedindo. Eu não tenho a minha escrita perfeita. Eu passei o ensino, faz tanto tempo que eu terminei meu ensino médio. Amigo, escreva. Bota lá. Eu vou saber se tu é bom, se tu não é. Eu tô atrás dos perfeitões aqui? Não, porque eu não dou aula para escritores, não. Eu dou aula para pesquisadores, tá bom? Legal, não é isso? Essa aula está sendo toda motivacional hoje, tá, gente? Escreva um primeiro rascunho, aquilo que eu falei para vocês. E aí esse rascunho ele pode ser melhorado a cada momento. Isso serve até para os textos dentro de sala de aula. Escreva sem se julgar, pois depois partes poderão ser suprimidas, agrupadas, reordenadas e ampliadas. Eu estou escrevendo aqui uma coisa aqui que não tá legal não. Passa aqui a caneta, não tá legal não. Rabisquei tudo. E aí eu perdi uma ideia que ela poderia simplesmente ser suprida, realocada, e aí ela poderia ser ampliada no meu projeto ficar bem melhor, certo? Não crie obstáculos formais ou imaginários à produção. E aí dentro disso daqui existem duas coisinhas chamadas celular e falar da vida dos outros na calçada. E aí o que é legal trazer dentro dessa aula é que você estudar online, você pega o coronavírus, mas tá lá na calçada conversando da vida não pega não, né? Gente, então, a partir dessa aula, vamos esquecer, certo? De estar falando aqui, que não dá para me fazer. Vamos esquecer os obstáculos, beleza? Escreva diariamente. Você precisa compreender a sua missão. Organize um espaço para escrever. Quanto mais aconchegante e sem distração, melhor. Então, tu tá lá na tua casa, sentadão aí, ó, no teu notebook, bota aí um fone headset, se não tiver na minha loja tem, fala comigo aí que eu vendo. Bota aí um headsetzão aqui, ó, e aí escuta essa aula, vamos ter melhor desempenho nessas atividades. Por quê? Porque quando você está num espaço aconchegante e sem distração, você produz melhor, beleza? Conduza a pesquisa e a redação simultaneamente. Eu estou aqui pesquisando e eu estou escrevendo, porque muitas vezes eu escrevo aqui, o meu raciocínio aqui estava tão legal que poderia ser transcrito para a minha pesquisa, eu perdi. Pratique a autoedição, gente, né? Os trabalhos realmente começam com a conclusão do primeiro rascunho, ou seja, fez um rascunho, vai lá, edita, vê se fica legal, certo? Imprima o primeiro rascunho e leia do início ao fim. Anote o que deve ser mudado, rabisque, acrescente, corte, né? Faça aí as suas mudanças. Deixa eu pular bem para cá, né? Dentro dessa charge. Então, já conseguiu achar um tema para o meu TCC? E aí tá essa mulher aí achando dentro de uma bola. Por que que eu preciso de uma vidente, né? De uma mulher para achar aí nessa bola o meu tema? Que é bem complicado, né? Mas, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi mais motivacional, né? Aí por conta do coronavírus. Vamos ficar aí com os métodos preventivos também. Cuidado para falando na vida dos outros na calçada, porque é mais fácil você adquirir o coronavírus falando dos outros na calçada do que você estar aqui comigo nas aulas online, beleza? Então é isso, meus amores. Tchau. Até a nossa aula de segunda-feira. A partir de agora, fique com o fórum. Todo mundo que não comentou o fórum, vão comentar que eu já vou trocar agora, beleza? Beijo e tchau!